Agora é o seguinte, ó. O que você precisa fazer para entregar o cabelo 100% saudável? E que fique claro que 100% saudável é o cabelo que não está quebrado, não está ressecado, ele é saudável. Mesmo, olha só, mesmo que esse cabelo tenha chegado no salão, sentado na sua cadeira, e seja um cabelo danificado, ou um cabelo que já está ressecado. Nós conseguimos entregar, você tem essa possibilidade de entregar um cabelo mais saudável no final do processo das luzes do que antes. Porque é o seguinte, a cliente, ela não tem muita cliente que não faz loiro porque tem medo de quebrar o cabelo. E ela tem razão de ter medo. Por quê? Porque uma grande maioria de profissionais acaba entregando o loiro quebrado. Eu lembro até de uma vez, né? Isso é uma coisa que faz tempo que eu não conto, que a verdade é a seguinte. Há alguns anos atrás, eu fui ver um desses cabeleireiros das estrelas aí, que fazem as estrelas de novela, estrelas não sei de onde. E eu lembro que eu estava assistindo lá a técnica dele, ele mostrando e tal. E uma pessoa da plateia, né, ele abriu para perguntas e uma pessoa perguntou: mas o fulano, mas se você fizer isso, você deixar... Eu não lembro se ele estava falando de tempo, ou se ele estava falando de volumagem e tempo e etc., que ele faz. E aí uma pessoa perguntou: mas escuta, esse cabelo não vai ficar danificado? E aí? Aí esse profissional virou e falou: ué, ela quer ser loira, não quer? Depois você enfia um pacote de tratamento, quer ser loira e ainda ter o cabelo saudável? Isso não existe. Ele disse isso e aquilo pegou para mim. Foi a última vez que eu fui num curso, num workshop de alguém, isso já faz alguns anos. Por quê? Porque não condiz com o que eu penso, com o que eu acho e com o que eu estudei para conseguir chegar, tá? E eu posso te dizer, com conhecimento de causa, que dá sim para chegar. Como você viu aí algumas dessas fotos, às vezes o cabelo tá pior antes e fica melhor depois. Inclusive eu entrego uma garantia, um certificado de garantia assinado mesmo para as minhas clientes, que se o cabelo ressecar ou danificar, ela não paga o trabalho e eu ainda dou o quê? Ainda dou os tratamentos necessários para recuperar o cabelo. Agora, como que eu consigo dar essa garantia? Tem algumas coisas que você precisa fazer. Para você ter o cabelo 100% saudável, você tem que saber algumas coisas. Ó. A primeira delas é você saber lidar com resíduos MHD, que são resíduos que podem destruir a fibra capilar muito mais rápido do que deveria. Outro ponto é você fazer o que eu chamo de Hair Lock Protocol. Isso aqui é uma técnica que eu desenvolvi, um protocolo de blindagem do cabelo, tá? E é um protocolo. O que é um protocolo? É um passo a passo. Não é um produto, não é nada disso. Esse Hair Lock Protocol, ele tem o simples conceito de você tratar o cabelo antes, durante e depois. Ai, Felipe, minhas clientes não querem ficar vindo um monte de vezes. Não, o Hair Lock Protocol ele é feito no dia das luzes. Então você faz a retirada dos resíduos MHD e bomba, você faz esse tratamento antes, durante e depois. Basicamente é isso, né? Sendo que o tratamento antes é como se fosse uma infusão de ativos. Você coloca ali um tratamento nesse cabelo antes para ele poder passar melhor pela química de clareamento. Depois, durante o procedimento, você usa também tratamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de tratamento durante, aqueles Plex, né? Você não precisa necessariamente gastar um absurdo nesses Plex que são muito caros e você tem outros produtos que você consegue usar como mesma função, como, por exemplo, queratinas líquidas. Só que você tem que tomar cuidado com a queratina líquida, porque tem algumas substâncias que podem vir junto com a queratina líquida que podem atrapalhar o clareamento, mas realmente dá certo. E depois é o seguinte, ó, terminou o procedimento de luzes, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro reequilibrar o pH, porque o procedimento de luzes, né, ele tem um pH muito alto. O que é pH, Felipe? É a graduação de ácido ou alcalino, né? As substâncias elas podem ser ácidas, alcalinas ou neutras. Por exemplo, a água é neutra, ela não é nem ácida nem alcalina. Então, um exemplo clássico de ácido e alcalino é o seguinte, ó, se você pega um limão, por exemplo, que é ácido, vinagre, por exemplo, que é ácido, e você
né? São coisas que você pode experimentar o gosto. Você vai ter o quê? Você vai ter um gosto azedo. E se você pega uma coisa alcalina, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Banana verde. Banana verde, você come, se você já experimentou banana verde, ele amarra a boca. Esse amarrado de boca é quando a substância ela é mais alcalina, tá? Então, não só o gosto, tá? Eu só estou exemplificando aqui para você ver que muda a característica da coisa. Se a coisa é alcalina ou se a coisa é ácida.